Olá pessoal, tudo bem? Olá galerinha, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma lição, né? Vamos falar sobre a lição número 6 hoje, que tem o título Perdão e Família. Vamos orar para começar essa lição. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia por nós. Pedimos por esse momento, Pai, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, para começar essa lição, a gente vai lá para o versículo-chave, tá? Está em Efésios 4:32, que diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, galerinha, essa lição é uma lição muito legal. A gente vai falar de um personagem que ele nasceu numa família rica, era o filho predileto, mas era o irmão odiado, né, pelos seus 10 irmãos. Ele foi vendido, foi escravo, foi preso, depois foi tipo governante do Egito. A gente está falando de José. Vamos acompanhar a história desse personagem e aprender um pouco mais sobre ele. Então, galerinha, vamos ao primeiro tópico, que é de filho predileto para escravo numa terra estranha. Como vimos, José ele era de uma família com descendência que tinha muitas posses. Ele era bisneto de Abraão. Só que ele teve uma infância meio complicada, porque sua mãe ela morreu ao dar à luz ao seu irmão mais novo, Benjamim, né? Então ele teve que ser criado pelas suas 3 madrastas. E tinha algo mais. José era o filho predileto de Jacó, porque ele era filho de Raquel, que era a esposa que Jacó mais amava. Com isso tudo, os irmãos de José sentiam muito ciúmes dele, tinha muita amargura por isso. Era aquele filho meio prediletozinho, né? Ele era o queridinho da família. E um dia Jacó fez uma túnica toda colorida e deu para ele, né? Isso aumentou, já era uma situação complicada. Com essa história, então, e José um dia teve um sonho onde seus irmãos no futuro serviriam a ele. E ele foi e contou isso para os irmãos dele. Que dureza. Dureza. Gente, isso trouxe mais raiva ainda para os irmãos dele. Sem contar que José era meio que o dedo duro da família. Ele contava tudo para o pai dele, o que os irmãos faziam de errado. Mas vamos prosseguir. Certo dia, os irmãos dele foram cuidar do rebanho do pai e Jacó pediu para que José fosse ver os seus irmãos. Quando os irmãos de José viram ele, já falaram: olha lá, tá vindo fofoqueiro. E eles decidiram matar José. Só que matar José, né? E eles inventariam uma história para o pai deles. Só que o irmão mais velho de José não permitiu. Então eles jogaram José dentro de uma cisterna. Depois passou um pessoal lá, uns comerciantes, que estavam indo para o Egito. E José foi vendido para o Egito, né? Vendido pelos próprios irmãos. Pelos próprios irmãos. Olha que situação, gente. Situação complicada, né? Agora eu faço uma pergunta a vocês. Como vocês reagem diante de tantas injustiças? Então, galerinha, para a lição número 2, a titia Valéria vai falar. Então, o tópico 2 é José e as injustiças. Então, José foi vendido, né, para o Egito. E lá na casa de Potifar aconteceu uma super situação. Que a esposa de Potifar quis ter lá um negocinho com o José. E ele não quis, né? Porque José, ele estava sempre honrando a Deus, né? E ele foi fiel. Então ele não queria ter aquele relacionamento, né, extraconjugal. E a mulher de Potifar ficou chateada, ficou com raiva dele e denunciou ele como se a culpa fosse dele, né? Como se ele tivesse dado em cima dela. E aí, de novo, José foi colocado na prisão injustamente. Então, e aí eu te pergunto, né? Como é que, na pergunta anterior, como é que fica
quando a gente sofre uma injustiça dessa? Como é que a gente passa pela injustiça? Será que a gente deixa aquela raiz de amargura, né, brotar dentro do nosso coração e contaminar a gente? Né, José poderia ter ficado com raiva, ele poderia lá na prisão estar assim, eu estou aqui por causa dos meus irmãos, quando eu voltar eu vou matar cada um deles. Ele poderia estar assim, mas não foi assim que José fez. Né? Tem um versículo na Bíblia que fala em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 15. Fala assim, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então é isso que acontece, quando a gente deixa aquela raiz de amargura, aquela raiva brotar no nosso coração, aquilo vai crescendo de uma tal forma que a gente vai contaminando as pessoas à nossa volta, né, com aquela reclamação, com aquela fofoca, com aquela raiva. Né? E não é isso que Deus tem pra gente. E não foi assim com José. Ele passou por aquele período ali de injustiça, mas ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus sempre tinha o melhor para ele, independente se ele estava sendo injustiçado ou não. Ele confiava sempre em Deus e nas promessas de Deus para a vida dele. Né? Então, ele passou aquilo, né, com o quê? Com um ânimo. Né? Ele passou aquele sofrimento, mas ele sempre, né, vivia aquela simpatia, né? Ele não era a pessoa que contaminava quem estava à volta dele, né? E com esse pensamento fica a pergunta: como nos comportamos quando sofremos uma injustiça? Como é que fica o nosso comportamento, né? Como é que a gente vai disseminando isso à nossa volta? Ou será que a gente fica em paz e confiando em Deus? E agora eu vou passar para o tio Carlos falar o próximo tópico. Vamos ao tópico número 3, então, que é José e o reencontro com os irmãos. Nessa história toda, já tinha se passado 20 anos desde que José tinha sido vendido no Egito, né, à casa de Potifar. E nesse tempo todo aconteceram muitas coisas, até José ser elevado a governador do Egito. Né? E na casa de José, o pai dele ainda acreditava na história que ele estava morto, vivia uma vida muito infeliz, triste, e a saudade não tinha diminuído. Então, nesse tempo também houve grande fome na terra onde Jacó morava com seus irmãos, com seus filhos, né? Irmãos de José. E eles tiveram que descer até o Egito para comprar comida. Só que Jacó, com medo de perder outro filho, não deixou o irmão de José ir no Egito. Foram apenas os 10 irmãos de José. Apenas 10, como se fosse pouco. Chegando no Egito, os irmãos de José não o conheceram, mas José conheceu os seus irmãos. Né? E José, vendo ali seus irmãos, claro, ele se sentiu feliz, deve ter acontecido um misto de sentimentos, e sem se revelar a eles, chamou eles para um jantar na casa deles. Eles não sabiam que era José, mas José sabia que era ele. Isso, justamente. Então eles jantaram, tá? Aí jantaram na casa de José sem saber que era ele. E na hora de ir embora, José ele pediu para que um dos empregados colocasse uma taça da casa dentro da sacola de um dos seus irmãos, que foi meio que uma armadilha, assim. E quando eles foram embora, José mandou alguém ir lá revistar eles, e eles acharam a taça. Nisso ficou o irmão de José preso no Egito, e voltou os outros 9 irmãos para a terra encontrar com o pai deles. E chegando lá, o pai dele demonstrou toda a amargura, né, contra os seus filhos, né, porque ele não tinha perdoado também essa situação. Mas continuando, eles levaram alimento a primeira vez, só que eles tiveram que voltar a segunda vez para o Egito, né, para comprar mais alimento. E chegando lá, nessa história toda, José se revelou aos seus irmãos.
né, e eles choraram, se abraçaram, né, e houve ali um momento de reconciliação, né, dos irmãos. Mas olha, em questão dessa história toda, a gente vê os problemas que a família enfrenta por situações mal resolvidas, né? Que muitas das vezes são fruto de engano, de mentira, de segredos, né? Que prejudicam outras pessoas da família, né? E nessa história toda, José, Jacó carregavam uma amargura muito grande no coração e seus irmãos carregavam uma culpa no coração deles, porque eles não sabiam o que tinha acontecido com o irmão dele, com José, né? Mas no decorrer disso tudo que aconteceu na segunda ida que eles foram ao Egito, José se revelou a eles, perdoando seus irmãos, e foi um momento ali mesmo de reconciliação. E esse momento, né, o que nos leva ao quarto tópico que a tia Valéria vai falar. Então, gente, o quarto tópico diz: José perdoa os seus irmãos. Então, gente, é impressionante, né, a atitude de José diante dos irmãos dele, né? Quando ele teve aquele encontro com os irmãos, ele viu os irmãos ali se prostrando diante dele. Aquele momento ele poderia fazer várias coisas, né? Tem até umas dicas aqui, né? José, ele se lembrou dos sonhos, mas ele não falou: chegou a hora de acertar as contas, né? Eu fui um irmão vendido como escravo, agora vocês vão ser meus escravos. Lembram aí daquele sonho que eu tive? Ele poderia ter feito várias coisas, mas não foi essa a postura de José, né? Muito pelo contrário, José perdoou eles e pronto. Então, que espírito de perdão, né? Então, assim, ele poderia ter feito várias coisas, poderia ter pagado com a mesma moeda que ele sofreu, que os irmãos fizeram ele sofrer, mas não foi isso que ele fez, né? Então, você está pronto para perdoar aquele seu irmão, seu parente, ou alguém, um familiar que te fez um mal, que te fez uma injustiça, alguma coisa que te deixou triste, alguma coisa que um membro da sua família fez contra você? Será que você está pronto para perdoar? Então faça como José, pratique o perdão. E o perdão, né, é diário. Então agora a gente vai para a conclusão, né? Após a morte de Jacó, os irmãos de José ficaram com medo e acharam que José poderia querer vingança. Eles inventaram a história dizendo que Jacó havia deixado um recado para José tratar bem seus irmãos. Por que será que José chorou ao ouvir isso? Deve ter ficado triste, porque seus irmãos estavam em dúvida sobre o perdão se era verdadeiro. Eles eram tão acostumados a mentir, intrigar, decepcionar, que achavam difícil crer na integridade e na honestidade de José. O fato é que José havia andado todos aqueles anos com Deus e não guardou amargura no seu coração e aprendeu a perdoar. Aprendemos muitas lições importantes com José, principalmente sobre perdão e sobre não pagar mal com mal. Sempre haverá pessoas, até mesmo nossos irmãos, que em algum momento poderão ficar feridos ou também nos magoar ou nos prejudicar. No entanto, devemos praticar o perdão que Cristo nos ensina, certo? Então vamos para os alvos da lição. O que devemos saber? Conhecer mais a fundo a vida de José e o exemplo que deu a respeito do perdão, refletir sobre as dificuldades em perdoar e não revidar. O que devemos sentir? Confiar que Deus está no controle, mesmo quando a situação está difícil. Esperar em Deus para que, no tempo oportuno, Ele cumpra a sua vontade. E como devemos agir? Seguir a orientação da Bíblia quando for injustiçado e sempre evitar a vingança. Então, gente, essa foi mais uma lição, né? Aconselhamos vocês a pesquisar sobre a história de José para entender melhor essa lição e seguir o seu exemplo. Vamos orar para terminar essa lição. Pai, obrigado por essa lição, por esse momento de estarmos juntos, compartilhando a Tua palavra, Pai.
Que ela venha mesmo entrar em nosso coração e possamos seguir esse exemplo de José, Pai. Que não devemos pagar o mal com o mal, mas possamos sempre perdoar. Choramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, galerinha. Esperamos vocês lá na classe. No grupo de no WhatsApp. grupo de WhatsApp. Um beijo, gente. Abraço. Muita saudade de vocês, tá? Tchau. Tchau.